Então, boa noite, doutor Bruno, bem-vindo ao Ponto a Ponto. E eu queria começar justamente perguntando, quer dizer, o senhor, no seu estudo, diz, o senhor e os outros economistas, que é possível que metade dos empregos do Brasil desapareça e que no lugar das pessoas sejam colocadas máquinas. Então, a minha pergunta é o que esses 50% de empregados brasileiros, o que nós mesmos vamos fazer da vida se formos substituídos por máquinas? Bom, primeiramente, boa noite, Mônica, boa noite, Antônio, obrigado por me receber. Enfim, é um prazer estar aqui e deixa eu falar então um pouquinho mais sobre o estudo, né? De fato, a gente encontra no estudo que cerca de mais até do que 50% dos empregos brasileiros podem vir a ser substituídos por máquinas no futuro próximo, né? No entanto, é importante ressaltar primeiro que na prática a tendência é que o número efetivo de postos perdidos, a perda líquida de emprego seja muito menor do que essa. Por quê? Porque fatores políticos podem influenciar a perda de emprego, fatores econômicos podem influenciar a perda de emprego. Na prática, o que a gente estimou foi a capacidade técnica da máquina substituir empregos. Então, o nosso resultado diz que 50%, mais de 50% dos empregos brasileiros podem, do ponto de vista técnico, ser substituídos por máquinas no futuro próximo. Efetivamente, se isso vai acontecer ou não vai depender de fatores econômicos, fatores políticos e até também vai haver a criação de empregos. Então, na prática, a perda líquida deverá ser menor. Mesmo assim, é claro que o estudo traz um alerta grande e importante de que o futuro tem essa ameaça e que é importante que a gente tente se preparar, o país tente se preparar para lidar com esse futuro. Que a gente poderia lidar, né? O senhor está dando esse exemplo de que, na prática, as coisas podem ser muito mais lentas. Recentemente, a gente teve em São Paulo um caso parecido, porque a Prefeitura de São Paulo queria encomendar ônibus sem cobradores e houve uma revolta, uma ameaça de greve, tudo. Seriam 19 mil cobradores, segundo o sindicato, que ficariam na rua. Então, o prefeito Bruno Covas recuou dessa decisão, né? Pelo menos durante um tempo. Então, isso acho que é um exemplo. Mas, assim, o que esses 19 mil cobradores poderiam fazer, assim, se essa coisa fosse implantada tão rapidamente? Como é que o país, como é que o Estado brasileiro pode pensar nisso? O que deveria ser feito? Se é que é possível pensar em algo assim? Olha, primeiramente eu acho que é importante fazer muito um alerta aqui nesse momento, né? Que é o seguinte, existe sempre uma tentação por parte dos políticos e da sociedade de impedir o processo de automação, de tentar, por exemplo, nesse caso, eu acho que esse exemplo é muito bom, da Prefeitura de São Paulo, que simplesmente suspendeu a introdução desses ônibus que teriam tanto motoristas quanto cobradores. No entanto, é muito importante, na verdade, que a sociedade não faça isso, porque ao fazer isso, na verdade, nós estamos interrompendo o futuro, né? Na verdade, é claro que a introdução das novas tecnologias vai produzir efeitos colaterais, pode trazer desemprego, né? Mas o importante é a sociedade tentar fazer com que essas tecnologias sejam de fato introduzidas para que a produtividade do país continue aumentando, mas criar mecanismos para lidar com os efeitos que essas tecnologias e a introdução dessas tecnologias vai produzir sobre a sociedade. Por exemplo, né? Criação de agências de emprego que facilitem a realocação de trabalhadores de setores em que está havendo excessiva substituição de trabalhadores por máquinas para setores em que novos postos de trabalho estão sendo gerados. Isso é uma alternativa. Qualificação da mão de obra é muito importante, né? Quer dizer, quanto mais qualificado é o trabalhador, tanto mais difícil será a substituição desse trabalhador por máquina, quanto, uma vez substituído, esse trabalhador terá mais facilidade de encontrar um emprego num outro posto de trabalho, num outro setor, numa outra empresa. Então, isso também é importante. Então, aqui eu falei dois exemplos, né? Mas é claro que existem inúmeras formas da sociedade tentar se preparar para esse futuro. Mas, no fato, aqui eu acho que o mais importante é fazer esse alerta, né? De que a gente não pode tentar impedir que esse processo aconteça, porque isso só vai aumentar a distância do Brasil com relação à produtividade média do trabalhador brasileiro, né? Vai ficar cada vez mais distante da produtividade média do trabalhador de outros países se a gente tentar interromper esse processo. Bruno, eu vou interromper nossa conversa para projetar agora duas telas com dados aí que vão nos permitir
continuar conversando. A primeira delas é dados de uma pesquisa de setembro, da CNI-IBOP, setembro desse ano, o índice de medo do desemprego. E nós vemos aí, ao longo do tempo, que o medo do desemprego, que em setembro de 2018 era de 65,7%, esse gráfico aí precisa ser lido da direita para a esquerda. Agora, em setembro de 2019, esse número está reduzido para 58,2%. Uma boa parte da população, ou seja, a maior parte da população brasileira, tem medo ainda de perder o emprego, ficar ou continuar desempregado. Pelo seu estudo, o que nós percebemos é que esse medo está relativamente reduzido, ou seja, muito mais gente precisava ficar preocupada do que... E esse índice, a rigor, deveria ser muito maior do que ele aparece nessa pesquisa do IBOP. Mas a segunda tela... Na segunda tela, nós temos aí um problema maior. Veja aí, 12%, essa primeira coluna, é o total de desempregados no Brasil no segundo trimestre de 2019. Depois nós vamos ter um detalhamento, né, que nós fizemos por faixa etária. 18 a 24 anos, 25,8%, 26%, ou seja, um número próximo entre 1/4 e 30% dos jovens brasileiros estão desempregados nesse período. Depois, esse percentual cai na faixa seguinte para 11,1%, depois cai para 7,12% entre quem tem 40 a 59 anos e, por fim, 60 anos e mais, o percentual é menor, 4,8%. Lembrar que nesse último contingente, menos pessoas, aliás, e um pouco também no anterior, de 40 a 59, menos pessoas procuram emprego. Então, isso faz com que essas taxas de desemprego sejam tão baixas. A pergunta que lhe faço é o seguinte: nos estudos de vocês, nas projeções que vocês fizeram nesse estudo, Bruno, como outros autores já aventaram, já hipóteses foram formuladas, há uma possibilidade concreta para o Brasil, para os jovens brasileiros, que muitos deles virão a levar uma existência na qual jamais terão, de fato, uma ocupação regular, um emprego regular? Olha, isso na verdade é uma pergunta que é difícil de responder hoje, né? Quer dizer, a gente ainda está tentando aprender um pouco como é que vai funcionar esse mercado de trabalho do futuro. De fato, é claro, existem muitos autores e pessoas renomadas que estudam esse tema que dizem que isso sim é uma ameaça, ou seja, que o tipo de emprego vai mudar no futuro e que cada vez mais a sociedade vai deixar de ter esse tipo de emprego que a gente conhece hoje, que é um trabalhador que ele ele estuda no início da sua vida laboral, né? Vai para a educação formal, adquire a sua educação formal. Encerrado o período de educação, ele entra no mercado de trabalho e fica o tempo inteiro, ou a vida inteira laboral, num emprego, ou tem 2, 3 empregos ao longo da vida. Na verdade, a tendência é que o mercado de trabalho do futuro seja muito diferente desse modelo clássico que a gente tem observado no mundo já nas últimas décadas, enfim. Então, a tendência é que cada vez mais a pessoa precise ir se reeducando, né? Então, fez um tempo de estudo, aprendeu algumas habilidades, entrou no mercado de trabalho, o mercado de trabalho muda muito rapidamente, novos empregos surgem, então essa pessoa tem que voltar para a universidade ou entrar em alguma instituição de reabilitação, aprende novas técnicas, o que está sendo utilizado na fronteira naquele momento, volta para o mercado de trabalho. Enfim, então a pessoa vai passar do mercado de trabalho em que estuda, depois ingressa no mercado de trabalho, para um modelo em que a pessoa está constantemente tendo que se atualizar. E, nesse sentido, também os empregos vão mudar, serão empregos muito mais, segundo, né, alguns dos especialistas afirmam, muito mais em que o trabalhador vai estar ali sem uma carteira de trabalho formal assinada, vai estar trabalhando para uma plataforma para diversos empregadores ao mesmo tempo, faz uma tarefa para um empregador, outra tarefa para outro empregador, quer dizer, vai ser um mercado de trabalho
trabalho diferente. No entanto, isso na verdade, a gente está aprendendo um pouco sobre isso, né? O mercado de trabalho está começando a caminhar nessa direção, a gente começa a ter aplicativos que permitem esse tipo de serviço, a pessoa prestar um serviço para um empregador, depois rapidamente prestar um serviço para outro empregador e na verdade, está trabalhando na plataforma e não para uma pessoa ou um empregador específico. Então, essas perguntas vão ser respondidas ao longo dos próximos anos, mas a tendência é que, de fato, com todas essas tecnologias e todas essas mudanças, a gente veja realmente esse mercado de trabalho mudando muito e sofrendo grandes alterações nas próximas décadas, né? Que tipo de futuro, né, a gente vai ter no Brasil se aliado a isso? Quer dizer, que tipo de segurança social a gente pode ter quando a gente tem, por exemplo, agora uma reforma da Previdência que endurece as regras, exige mais tempo de contribuição para poder se aposentar e, ao mesmo tempo em que essas exigências se tornam muito mais rígidas, né? O emprego se torna muito mais instável, né? O senhor estava mesmo aí falando que talvez não tenham empregos com carteira assinada. A gente vê os aplicativos, a grande questão justamente é essa, né? Eles parecem, em tese, são empresários autônomos, mas na verdade são trabalhadores sem carteira assinada que trabalham 20 horas por dia fazendo entregas. Quanto mais entregas, mais eles ganham. Então é algo assim quase que desumano, né? Mas inevitável ao mesmo tempo. Então, como providenciar uma segurança social para essas pessoas no futuro? O que pode ser feito? Que futuro que o senhor vê nesse sentido? Olha, o que tem se falado muito é que, na verdade, a gente vai ter que mudar de um modelo em que os benefícios estão atrelados normalmente ao emprego, né? Muitas vezes, quer dizer, por exemplo, o FGTS. O FGTS é um benefício no Brasil que está atrelado ao trabalhador, mas está atrelado ao trabalhador junto com aquele emprego. É o empregador que está pagando aquele FGTS. Muitas vezes, quando o trabalhador perde o emprego, ele não tem acesso àquele FGTS. Aquele FGTS fica preso, porque justamente o FGTS é um benefício que está atrelado ao emprego. Quem faz a contribuição para o INSS, muitas vezes, é o patrão, não é o trabalhador, né? Então, novamente, aí a formalização, a criação do benefício e da Seguridade Social atrelada não ao trabalhador, mas muito atrelada ao trabalhador junto com o emprego, né? E o que tem se proposto cada vez mais é que a gente deve caminhar para um novo modelo de seguridade social em que os benefícios têm que ficar muito mais atrelados ao trabalhador, né? Então, independentemente de para quem aquele trabalhador esteja prestando serviço, independentemente da hora em que ele esteja prestando serviço, aquele trabalhador consiga, de alguma maneira, tá acumulando benefícios que vão ser utilizados lá na frente para a aposentadoria dele, né? Ou para, enfim, caso ele venha adoecer, né? Ter algum problema, uma fatalidade na vida dele ou na família dele, que ele possa utilizar dessa rede de seguridade social. Mas, novamente, isso é um sistema que ainda está sendo desenhado, está sendo discutido não apenas no Brasil, como em vários países do mundo. Quer dizer, quando a gente olha para países da União Europeia, Estados Unidos, esse fenômeno que era pouco comum nos Estados Unidos e nos países da União Europeia, ou seja, um trabalho informal, sem carteira, isso praticamente não se via, né? Isso também está acontecendo lá, quer dizer, esses aplicativos Uber também, como Uber, né, também estão se disseminando cada vez mais nesses países. Então, esse é um fenômeno mundial e está se discutindo, então, em diversas esferas, como realmente a gente vai poder proceder nesse mercado de trabalho do futuro. Uma proposta que me parece interessante, né, e vantajosa seria essa, como eu mencionei anteriormente, de passar a atrelar os benefícios ao trabalhador. Hoje a gente já tem essa possibilidade no Brasil, né? Quer dizer, o trabalhador pode fazer a contribuição para o INSS de forma autônoma, né? Mas isso tem que se tornar cada vez mais comum, talvez automático. Quer dizer, o trabalhador vai fazer um mês, não vai fazer outro, isso é super complicado. Então, a gente tem que tentar pensar realmente como fazer com que o mercado de trabalho brasileiro do futuro consiga se adequar a essa nova realidade. Olha, mais duas telas com dados aí para nós continuarmos conversando a respeito do tema. A primeira delas, dados da pesquisa de vocês. As 5 profissões com maiores riscos de automação. Condutores de automóveis, táxis e caminhonetes, é um risco praticamente absoluto. Depois, cobradores e afins, a Mônica
comentou isso a respeito, já também o risco elevadíssimo. Depois, entrevistadores de pesquisas de mercado, acima de 90% também. Depois, balconistas, serviços de alimentação e, por fim, garçons. Eu só queria ler, enquanto a tela aí está projetada, as 5 profissões com menor risco de automação. São gerentes de hotéis, psicólogos, engenheiros químicos, advogados juristas e veterinários. Com risco baixo, advogado juiz de 3,5, veterinário 3,8. Eu já queria deixar aí endereçado uma questão. Esse baixo risco de advogados é uma constatação da pesquisa de vocês que parece, né, que desautoriza ou parece colidir com algumas expectativas com relação ao uso da inteligência artificial nos tribunais, né, no meio jurídico de uma forma geral. Lembrando que o Brasil tem um grande número de advogados, nós temos maior quantidade de cursos de direito do mundo. Aliás, somado China, União Europeia e Estados Unidos, os nossos cursos de direito batem todos esses outros 3 continentes. E então a expectativa é de que houvesse uma redução, né, no número de advogados. Mas eu gostaria então de entender por que a pesquisa de vocês nos situou assim. Então fica essa primeira pergunta e a segunda vai a segunda tela é o dado sobre desemprego nos Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos. E como nós vemos aí, essa taxa é muito baixa. No momento, em setembro de 2019, essa taxa é de 3,5% também. Aí os números caminham da direita para a esquerda. E o que se supunha era o seguinte, olha, o país onde provavelmente você tem hoje o uso mais intensivo de inteligência artificial, né, o uso mais intensivo dos algoritmos, lembrando a definição do Fórum Mundial, em que dizia o seguinte, olha, o mercado de trabalho vai ser redefinido em função da readequação desses 3 fatores, né, o fator humano, a inteligência artificial, o fator humano, as máquinas e, por último, os algoritmos, ou seja, a inteligência artificial. O que é que explica uma taxa de desemprego, no seu entendimento, uma taxa de desemprego tão baixa nos Estados Unidos hoje? Bom, deixa eu começar, Antônio, falando primeiro a respeito do seu primeiro ponto, que era a questão da incompatibilidade dos nossos dados com o que algumas pessoas têm falado e têm pensado sobre o fato de que a máquina deveria substituir mais os advogados, né, que isso está acontecendo já no meio jurídico. De fato, isso acontece e o que é importante ressaltar, o advogado tem 2 tipos de advogado, né? Ali, na verdade, tem muitas probabilidades de automação para muitas ocupações que nós estimamos. São 409 ocupações que estão na nossa base de dados. O advogado é aquele que aparece ali, é uma das ocupações. Mas dentro do meio legal existem outras ocupações, tá? Tem ocupações dentro do meio legal que vão ter probabilidade de automação mais alta. Quem são esses? São principalmente aqueles indivíduos que fazem pesquisa legal, né? O indivíduo que faz a pesquisa legal, que ele está ali só para ler relatórios e reportar um advogado, que esse sim advogado vai atuar numa causa, vai entrar vai atuar perante um juiz, defendendo alguém, um réu, né? Então, esse indivíduo, ele tem uma probabilidade alta de ser substituído por máquina, tá? Porque hoje em dia, esses programas de inteligência artificial eles vão poder analisar uma capacidade enorme de relatórios, de dados e de jurisprudência anterior do caso e simplesmente passar diretamente para o advogado um resumo disso, do que seria importante para o caso específico do advogado. Então, o indivíduo que faz esse tipo de tarefa hoje tem, sim, elevada probabilidade de ser substituído por máquina. Já o advogado que atua diretamente com o juiz, que tem que falar com um cliente, com um réu, entender o réu, defender o réu, não defender o réu, conversar com pessoas, esse tem probabilidade baixa de ser automatizado. Por quê? Uma das coisas que a gente vê
qualquer especialista que fala de automação hoje mencionando, é que as máquinas têm uma dificuldade muito grande de substituir as habilidades socioemocionais e trabalhar com criatividade e originalidade. E esse trabalho, o advogado que atua diretamente de frente do juiz, atua falando com o seu cliente, ajudando o seu cliente, esse trabalho é difícil da máquina substituir, então, portanto, esse advogado vai ser difícil de ser substituído e, por isso, a nossa probabilidade de automação ficou baixa para esse profissional. Por outro lado, falando agora da taxa de desemprego baixa dos Estados Unidos, é importante lembrar que tanto o nosso estudo quanto outros estudos semelhantes ao nosso falam da probabilidade, né, do risco dos empregos serem substituídos no horizonte de 10 a 20 anos. Isso não é algo que vai acontecer hoje. Então, essa taxa de desemprego que está aparecendo aí na tela é uma taxa de desemprego que diz respeito ao mercado de trabalho americano atual, né? Porém, existe um risco grande de perda de empregos que deve se materializar nos próximos 10 ou 20 anos. Então, nós temos que ficar atentos para essa realidade, né? Então, isso é um fato, né, que eu acho que é importante ressaltar. Outro fato que eu acho que é importante ressaltar é que tem também uma questão qualitativa do emprego. A gente sabe que os Estados Unidos, apesar de estar com uma taxa de desemprego muito baixa, o trabalhador médio americano tem criticado muito a situação do emprego. Os salários médios têm caído, tem havido uma grande divisão do tipo de emprego nos Estados Unidos. Pessoas que se qualificaram, foram para a universidade, não estão conseguindo empregos qualificados, estão tendo que conseguir empregos que exigem uma menor qualificação e que, portanto, oferecem menor remuneração. Então, quer dizer, tem toda uma questão qualitativa no mercado de trabalho americano que está por trás desse número frio do desemprego, que já está apontando um pouco nessa direção de que o mercado de trabalho americano está, sim, sendo afetado já por essas tecnologias. Agora, é claro que a gente ainda está, de certa maneira, na infância dessas tecnologias e o processo deve se acelerar nos próximos anos. Por isso, tanto o nosso estudo quanto os demais estudos falam aí nesse risco nos próximos 10 ou 20 anos. No caso brasileiro, inclusive, eu acho que a tendência é que esse risco se materialize num horizonte mais longo, porque, como a gente já mencionou aqui, fatores políticos e econômicos vão influir na efetiva substituição dos empregos por máquinas, e no caso brasileiro a gente já tem uma tradição aí muitas vezes da política influenciar na efetiva substituição das máquinas. Os políticos já muitas vezes atuam legislando para evitar a introdução dessas máquinas, como a Mônica bem lembrou antes, teve o caso aí em São Paulo recente. No Rio de Janeiro também há não muito tempo a gente teve uma lei tentando impedir a adoção do cobrador, e em nível nacional também, há não muito tempo, a gente teve uma lei obrigando, né, a existência de frentistas em postos de gasolina. Então, do lado político no Brasil já muitas vezes atua no sentido de impedir a efetiva disseminação dessas novas tecnologias. Além disso, do ponto de vista econômico, o salário médio do trabalhador brasileiro é muito mais baixo do que o salário médio do trabalhador americano. E isso, obviamente, faz com que a balança, quando o empresário está pensando se ele vai investir na máquina ou não, ele vai fazer uma análise de custo-benefício, vai comparar quanto custa o trabalhador versus quanto custa a máquina, né? Se o custo do trabalhador é mais baixo, utilizar a máquina vai ser menos eficiente do ponto de vista de custo. Então, a tendência é que, nesse sentido, o salário mais baixo do trabalhador brasileiro jogue a favor de fazer com que o processo de automação demore mais tempo para acontecer no Brasil, que essas máquinas elas vão precisar que os preços delas caiam ainda mais para que se torne efetivo do ponto de vista de custo, né, substituir o trabalhador pela máquina no Brasil. Os números de vocês, né, a projeção de vocês para o Brasil não são muito diferentes dos números que o Domênico De Masi, que é o cientista social mais conhecido por discutir futuro do trabalho no mundo. Aliás, ele tem um livro que tem exatamente esse título, né? Ele projetou para 2030, ele imagina que 60% dos postos de trabalho vão desaparecer
até lá. E aí faz uma série de raciocínios que a Previdência, por exemplo, não vai ser mais paga, ou pelo menos o recolhimento vai estar associado à função efetiva dos trabalhadores, mas vai ser alguma coisa decorrente da geração de riqueza e algumas outras especulações que ele faz com relação ao futuro. Mas pensando no seguinte, do ponto de vista de políticas públicas, você vê, Brasil, uma alta taxa de desemprego entre os jovens, essa possibilidade concreta que vocês levantaram de substituição dos atuais postos de trabalho hoje, ou por máquinas, ou por inteligência artificial, né? E, ao mesmo tempo, dificuldade em retomada de processo de crescimento econômico, etc. e tal. O que é que o governo, né? O que é que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, porque todos são governos e cada qual tem uma cota de responsabilidade, podem e devem ou deveriam fazer no entendimento de vocês para enfrentar essa questão que é dramática. Eu falei no Domênico de Matos. Lá em 1999, ele fez um trabalho sobre ócio criativo. Era uma coisa charmosa, o que ele projetava para o futuro da humanidade. Ele já via que o desenvolvimento tecnológico ia, né, substituir o trabalho humano, ou muitas horas de trabalho humano. Imaginava, então, que as pessoas iam trabalhar menos e, então, poderiam aí unir produzir aquela conjunção utópica entre o trabalho e o lazer. Mais ou menos repetindo que, em meados do século XIX, o genro do Karl Marx, o Paul Lafargue, pensou, né, quando publicou um livro famoso ao seu tempo, Direito à Preguiça. Mas hoje se vê que não, que é uma coisa dramática. As pessoas não têm condição de recolher, de poupar para aposentadoria. Quem não tem um emprego não tem aposentadoria oficial, etc. Então, a questão do emprego é uma questão que tem tintas muito amargas, como eu dizia, para boa parte da nossa sociedade. Então, na sua visão, o que é que os governos podem fazer a respeito? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Quer dizer, na verdade, é difícil da gente, como pesquisador, apontar só um caminho. Alguns caminhos são, acho que, já conhecidos, porém, sempre fica aquela questão de parecerem um pouco utópicos, né? Um caminho, como eu já mencionei aqui anteriormente, é da qualificação, né? Quer dizer, quanto mais qualificado for o trabalhador, menor será a probabilidade de estar no trabalho que será substituído pela máquina, né? Então, o trabalhador mais qualificado, ele vai ter mais chance de estar trabalhando em alguma ocupação que exige originalidade, criatividade, né? Que são características que hoje, pelo menos ainda, a máquina não consegue substituir. Então, esse trabalhador vai estar mais protegido, né? Ademais, quer dizer, mesmo que, eventualmente, um trabalhador mais qualificado se encontre numa situação de ver o seu emprego sendo substituído pela máquina, ele também vai estar numa situação melhor para transitar para um outro emprego, porque esse trabalhador, por ser mais qualificado, vai provavelmente ter mais facilidade de aprender adquirir novos conhecimentos, né, que sejam pertinentes em um eventual novo posto de trabalho ou que sejam pertinentes num novo mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, a qualificação é uma digamos assim, um candidato óbvio, né, de que governos deveriam procurar investir na qualificação dos seus trabalhadores. O problema é que, do ponto de vista da realidade, né, nacional, uma coisa é fácil falar, muitas vezes é difícil fazer, né? O Brasil está tentando melhorar a qualificação da sua mão de obra já há muitos anos, né? A gente aumentou muito os gastos em educação nas últimas décadas aí e, no entanto, os resultados em termos de aumento das notas nos nossos testes aqui parametrizados no Brasil e também lá fora, quando a gente olha para o PISA, por exemplo, que compara Brasil com outros países, a gente tem avançado muito pouco, então tem esse desafio. Outras questões que podem ser levadas em consideração são questões um pouco, digamos assim, menos utópicas, talvez, mais factíveis, mas mesmo assim não tão fáceis, né? Por exemplo,
questão da requalificação, um redesenho do Sistema S, uma preocupação em direcionar potencialmente o Sistema S para ajudar a requalificar os trabalhadores, né, no momento em que, lembrando que, como eu já mencionei anteriormente, a requalificação dos trabalhadores vai se tornar uma constância no mercado de trabalho do futuro, né? Se realmente tudo isso que está sendo projetado vier a acontecer, se essa realidade um pouco catastrófica vier a se materializar, a gente vai ter muita transição, muita troca de emprego, muitos trabalhadores saindo de empregos e tendo que procurar outros empregos. Então, no momento que isso tudo está acontecendo, você ter instituições dentro do país especializadas em pegar esses trabalhadores, requalificar esses trabalhadores e recolocar esses trabalhadores no mercado de trabalho vai ser muito importante. E também agências de emprego, né? Quer dizer, no caso do Sistema S, seria um redesenho do Sistema S para requalificar esses trabalhadores que estiverem passando por esse processo. No caso de agências de emprego, seriam agências que poderiam não retreinar o trabalhador, mas pelo menos ajudar e agilizar a recolocação do trabalhador, porque em alguns casos pode acontecer do trabalhador não precisar necessariamente de uma requalificação, pode ser apenas o caso do trabalhador perder um emprego e aquele setor que o trabalhador, do qual o trabalhador veio, né, realmente está tendo muita perda de postos de trabalho, mas, por outro lado, já se sabe nessa agência de emprego que tem um outro setor que está absorvendo muitos trabalhadores que vieram do setor do qual esse trabalhador veio. Então, essa agência de emprego, por já ter esse conhecimento meio tácito de como está funcionando o mercado de trabalho, de quais setores estão absorvendo pessoas que estão vindo de quais setores, pode fazer esse processo acontecer rapidamente, essa transição de emprego acontecer rapidamente. Isso também é algo que pode ser feito. Então, aqui eu falei de três exemplos, né? Mas, na verdade, existem inúmeras outras alternativas e coisas que os governos podem tentar fazer. De qualquer maneira, eu acho que o mais importante de tudo é que todas as esferas de governo, né? Governos municipais, estaduais, governo federal, passem a olhar para essa questão com carinho, ou seja, passem a se preocupar com isso, né? Porque o pior que a gente pode fazer hoje é simplesmente ignorar que esse futuro pode vir a se materializar, porque estando preparado para esse futuro, ele pode ser ruim, porém não péssimo. Mas já se o governo e os diferentes níveis do governo ignorarem essa questão, a gente pode, na verdade, ter uma situação muito complicada. Infelizmente, a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a sua presença aqui e convidá-lo para voltar novamente para falar de temas de emprego no Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Ponto a Ponto.